Então, né, dentro do tema desuso das leis, né, vamos fazer uma pequena retrospectiva lá atrás, falar de vacatio legis. Anotem aí, vacatio legis. Deixa eu pegar aqui o chat aqui para facilitar. Vacatio legis. O que é a vacatio legis? O que é a vacância da lei? O que é esse período de vacácio, né? Um período vago, um período vazio, né, da legislação. Quando a lei nasce, quando, né, as casas legisladoras, as casas legislativas, né, que é a Câmara dos Deputados, né, federais, mais o Senado, elaboram um projeto de lei e fazem as votações, as comissões e etc e tal, né? Nós não vamos falar aqui nesse momento sobre isso, né? Como funciona a elaboração da norma, mas feita a elaboração da norma, a fase final é a sanção do presidente, né? O presidente da República, ele assina a lei, né, dizendo que concorda com a lei, mandando publicar, e aí a lei passará a valer, passará a vigorar na sociedade. Esse é o ponto que nós vamos falar agora, da vacatio da lei. Quando surge a norma, ela tem um efeito automático na sociedade, ela passa a vigir, a vigorar automaticamente na sociedade? E a resposta é: depende da norma, depende da lei, depende para qual motivo a lei foi criada, depende da razão da lei, né? E muitas vezes, e na maioria das vezes, né, a lei, ela tem um prazo chamado de vacatio legis. A vacatio legis é, portanto, um prazo de adaptação da sociedade à norma. A sociedade tem um prazo para se adaptar à nova lei, tem um prazo para se adaptar à nova legislação. Se o legislador, né, os parlamentares, né, não disserem nada sobre o prazo de aplicação da lei, eles não falam nada. Eles fazem a lei é promulgada, é sancionada, é publicada no Diário Oficial, e aí ela passará a valer a partir de quando? Né? Qual é o prazo standard, o prazo padrão na legislação, se na própria lei nada vier mencionado sobre a eficácia e a vigência da lei? Pessoal, estou revisando, não é? Vacatio legis. Então, o prazo é de 45 dias. Está aí anotado no chat, 45 dias, né? Então, o prazo padrão e o prazo standard para vacatio da lei é a vacatio legis, né? Então, em relação a vacatio legis, peraí que estou admitindo mais os alunos que ficaram de fora, né? Então, a questão da vacatio legis, né, o período standard, o período padrão é de 45 dias para que comece a valer, para que comece a vigorar a lei. Esse é o período padrão. E a vacatio legis tem como objetivo a adaptação da sociedade à lei. Não é o contrário. Não é a adaptação da lei à sociedade, é a adaptação da sociedade à lei. Então, a sociedade, nós sócios do bem comum, nós necessitamos de um prazo para se adaptar à nova legislação, não é? Eu me recordo que em 97 ou 98, salvo engano, né? Nesse ano foi onde surgiu a obrigatoriedade, se eu estiver enganado, né? Vocês me corrijam, quem lembrar, quem souber, né? Mas em torno de 97 ou 98, né? Criou-se uma legislação para obrigar a utilização do cinto de segurança, porque até então não era obrigado a se utilizar cinto de segurança no nosso país. O Brasil, você poderia dirigir normalmente, naturalmente, sem a utilização do cinto de segurança. Não sei quem é dessa época, não sei quem se recorda disso, mas era assim. Não havia necessidade, não havia obrigação, né? Os carros vinham com cinto de segurança, somente aquele que amarrava embaixo aqui, chamado de cinto de duas pontas, né? Uma ponta aqui fechava, né? E ninguém utilizava esse cinto, né, de segurança no veículo automotor. Cinto de duas pontas ninguém utilizava porque incomodava, porque não se quer dar uma segurança, né? Você fica preso no veículo somente na parte de baixo.
podendo ser, né, automaticamente projetado para frente e, né, ter uma lesão e não evitar o pior, né? Então, naquela época era assim: surge a lei, surge a legislação obrigando a utilização do cinto de segurança. Mas não é só qualquer cinto, é o cinto de 3 pontas, uma ponta, 2 pontas, 3 pontas. Então, esta ponta que vem daqui para cá, fecha aqui, e aí eu tenho uma segurança que segura o peito e segura a cintura, né? Portanto, dá para visualizar aqui? Dá, né? Segura. Então, o que acontece? Esse cinto de 3 pontos, ele passa a ser obrigatório decorrente de uma lei, decorrente de uma legislação. Notem, doutores e doutoras, que o período que foi dado para a sociedade se adaptar a esse novo tipo de cinto de segurança de 3 pontas foi de 1 ano. Não sei quem se lembra disso, mas foi de 1 ano. Então, a partir da publicação da lei, né, o presidente assinou, sancionou, publicou no Diário Oficial. A partir daquele dia, a vacatio legis que veio expressa, positivada, escrita na legislação, era uma vacatio legis de 1 ano. Vacatio legis de 1 ano. Essa vacatio legis de 1 ano é o exemplo, né, que ilustra o conceito que eu estou transmitindo, que é da vacatio legis, ou seja, o período que a sociedade nós precisamos para se adaptar a essa lei do cinto de 3 pontas. Que lei é essa? Que obrigava a utilizar o cinto de 3 pontas? Por que foi dado 1 ano? Porque se o meu, na época, a minha Brasília, a minha variante, Brasília, variante, Passat, Monza hatch, Monza Classic, né? Monza Classic era um carrão na época, né? O que mais? Então esses veículos não tinham cinto de 3 pontas. Olha que interessante, né? E aí esse 1 ano foi concedido na vacatio legis da legislação para a obrigação da cinto de segurança, foi concedido para que a sociedade se adapte, né, colocando o cinto no veículo. Então, né, quem não tinha o cinto já de fábrica tinha que levar o veículo para que fosse instalado o veículo pronto. E aí, quando passar a vigorar a lei, olha só, a lei existe, a lei já existe, mas ela está suspensa. Ela existe, mas está suspensa. Existe um período de vacácio. Essa vacácio ou vacância, né, a lei existe, mas não vigora. A vacatio legis é o período de adaptação da sociedade à lei. Pronto, esse é o conceito de vacatio legis. Mas existem leis que funcionam, existem leis que não funcionam. Existem leis no nosso país, né, que dizem que não pega, e tem leis que pegam, e tem leis que funcionam, tem leis que não funcionam, não é? E aí, não é, o tema da aula de hoje, o desuso das leis, não é? Primeiro compreendemos a vacatio. Agora, em termos de desuso das leis, né, a lei existe e passa a não ser utilizada. Por que a lei passa a não ser utilizada, não é? Por que não há aplicação da lei pelos órgãos competentes? O que acontece, né? O desuso pode ter sido consagrado espontaneamente pelas relações da vida, né, em sociedade. Algo que acontece dentro da sociedade que é incompatível com a legislação proposta. E aí eu tenho vários tipos de legislações que sequer chegam a ser utilizadas, né? E existem outras que pelo tempo deixam de ser utilizadas, né? Existe uma situação anacrônica em questão de tempo, né? O que é um anacronismo, né? É uma falta de sincronia. Cronos de tempo, né? Temos aí cronos, o tempo, né? E se ela é anacrônica, se a lei é anacrônica, né? Ela está em descompasso, não sintoniza com o tempo, com a atualidade, né? Neste momento, eu posso ter uma lei antiga, mas que não serve mais, né? Nós vamos falar disso num exemplo mais à frente. Eu posso ter leis artificiais também, né? Uma lei que foi feita para uma determinada situação, mas que não corresponde aos sentimentos públicos, uma lei artificial. Vamos falar disso também, né? Leis injustas. Tem leis injustas? Tem leis injustas, né? Leis defectivas, né? Uma vez eu falei uma besteira na aula sobre essas leis defectivas, né? Mas a defectiva é parecido com o que eu não vou falar, mas é uma lei com defeito, né?
Vocês já imaginam, né? Então é isso, doutores e doutores. Então a questão do desuso da lei, né? Quem quiser anotar, o desuso à lei, né? A caracterização do desuso não se dá apenas com a não aplicação da lei pelos órgãos competentes. Não é só a não aplicação da lei, mas todos esses outros fatores que eu citei, como que no final, né, vai ser consagrado espontaneamente pela falta de sintonia entre a sociedade e a lei, a falta de sentimentos da sociedade. Essa lei não representa os anseios da sociedade. Vamos resumir isso, né? A lei em desuso não representa os anseios da nossa sociedade. Ora, professor, então vamos lá, né? Você falou de vacatio legis, né? Que é o período de adaptação da sociedade à lei. Então a lei vem, ela nasce, ela tem um período de adaptação, a sociedade se adapta. Desculpa. Oi? Professor, desculpa atrapalhar, é que o nosso colega Leandro, ele é tão participativo, está esperando a autorização do doutor. Se o doutor puder autorizar, o Leandro agradece. Obrigado. Ele está tentando, tadinho. Eu não vi, é que eu tenho esse problema de não enxergar aqui direito, e aí às vezes eu não entro. O Alisson está tentando falar. Ó, o Alisson está tentando falar, Márcia Júlia, entraram. Wilson, Júlia. Obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Tem mais alguém que ficou de fora? E o Leandro? Tá, vamos achar o Leandro agora. Fazer um resgate, né? Obrigado por você ter me avisado, né? Às vezes o aluno fica de fora porque vai entrando as mensagens, né? E eu não enxergo aqui e que eu me concentro no que eu estou falando. Aqui, Leandro, pronto. E agora entrou o Leandro, não ficou ninguém de fora, acho, né? Se mais alguém tiver ficado de fora da nossa aula, aí vocês me avisam, por favor, tá? Obrigado. Aí eu faço é o sistema novo, né? Ele pede ele deveria ser automático, o aluno deveria se conectar automaticamente. Mas como existe essa questão de admissão, então nós estamos fazendo a admissão aqui, né? Isso é bom para aquele professor que gosta da falta, né? Que viu o aluno entrando assim, vai, né, e anota. Eu não anoto porque eu acho que é do interesse e da responsabilidade de cada um, né? Quem assistiu bem, quem não assistiu, amém, né? Mas é para evitar entrar gente desconhecida, tá? Entendi. Mas se entrar também, qual o problema, né? Vai aprender, né? Vai que gosta, né? E se matricula. Não tem problema nenhum. Bom, pessoal, então para quem chegou agora, eu fiz uma revisão, tá? Do que é a vacatio legis. Falei da vacância da lei na sociedade, que é um período onde a sociedade se adapta à lei. A sociedade se adapta à lei. E se tem como exemplo o cinto de segurança de 3 pontas, salvo engano, em 1996. 6, 7 ou 8, não me recordo exatamente o ano, mas em torno desta data, né, houve uma lei que instituiu a obrigatoriedade do cinto de segurança e deu a vacácio de um ano para a sociedade se adaptar a esta lei. Ponto. Esse é o exemplo mais interessante aí que eu trago aí em relação à questão da vacatio legis. Vacatio legis que traz na própria lei o período de adaptação de um ano, sendo que quando a lei não traz o período de um ano, qual é o prazo standard que vem na própria lei, né? É de 45 dias, é a vacácio padrão. E tem também quando a lei fala, né? Esta lei passará a vigorar, passará a vigir, terá sua vigência, terá sua aplicação imediata. Também existe isso, né? Então eu tenho a aplicação imediata, aí não tem vacatio legis, né? Eu tenho quando o legislador não menciona 45 dias e quando o legislador menciona, né, dando um prazo muito maior, porque há necessidade da sociedade se adaptar à norma, se adaptar à lei. Qual é o prazo que a sociedade precisou para se adaptar à lei do cinto de segurança? Precisou de um ano para fazer a instalação do cinto de segurança no veículo.
Por que eu estou dando esse exemplo? Por que eu estou falando desse conceito? Vamos ver agora, dentro do tema da aula de hoje, que é o desuso das leis, né? Dentro do desuso das leis, já falei, vou repetir porque não custa nada, né? Não custa nada, deixa eu ver se todos estão presentes. Então, né? Já falei, vou repetir. Ué, cadê a Marisa? Ah, tá aqui, já vi. Então, todos estão presentes. Então, já falei sobre o desuso das leis. Então, olha só, a não aplicação da lei pelos órgãos competentes, né? A não aplicação da lei pelos órgãos competentes, ela se dá para atender anseios da sociedade. A sociedade já não se sente mais representada por determinada lei. A determinada lei não representa mais os anseios da sociedade. Essa lei acaba caindo em desuso, acaba caindo no esquecimento, acaba não sendo utilizada, né, por vários aspectos, e nós vamos falar desses aspectos agora, né? Então, a não aplicação por órgãos, né, competentes, né, o desuso tem a ver com as relações da vida em sociedade, né? Aí vou dar um exemplo, vou ter que pular aqui a ordem aqui que eu ia falar de leis anacrônicas, artificiais, injustas, mas eu vou pular logo para a última, né? Anota aí, leis defectivas. Quando a lei ela é defectiva, quando ela tem um defeito, quando logo no seu nascimento ela não traduz os anseios da sociedade, além de não traduzir espero que não façam isso, a lei áurea, tá? A lei ela logo no seu nascituro, logo na sua gênese, na sua origem, ela vem defeituosa, ela não atende os anseios da sociedade. É uma lei defectiva, é uma lei não planejada, com suficiência, com rigor técnico. A técnica legislativa, embora seja boa, mas não atende os anseios da sociedade, né? Revela-se na prática sem condições de aplicação. Eu vou dar 2 exemplos de trânsito, tá? Por isso que eu falei do cinto, que na sequência a gente amarra tudo, né? Qual é a lei que existiu no nosso país, foi muito criticada, não pegou, porque existia uma falha técnica, né? Olha só, que interessante, pessoal. Eu já vou falar logo o exemplo, que vocês já vão pensando aí. Kit Primeiros Socorros. Quem que lembra disso? Kit Primeiros Socorros. Quem que lembra dessa lei? Eu não lembro o ano, mas a obrigatoriedade do kit de primeiros socorros dentro dos veículos automotores privados, particulares, né? Houve essa lei, existiu essa lei, é uma lei defectiva, é uma lei com defeito, uma lei não planejada com suficiência, que me obrigava a utilizar um kit de primeiros socorros, né? Aí tinha a medida do kit, né? Obrigatoriamente tinha que ter uma agulha de sutura, tinha que ter linha, esparadrapo, gases, tesoura. O que mais que tinha nesse kit? O que eu me lembro era disso aí, né? Não estou me recordando de todos os itens. Quem recorda isso? 98, derrubado de 99, boa. Obrigado, o pessoal já está, né, participando aí dessa maneira. Então o que acontece? Esse kit de primeiros socorros de 1998, derrubado em 99, é uma lei defectiva, né? A negligência daqueles que fizeram a lei em relação à questão da lei, e por que motivo se fez essa lei, obrigando, né? E aí todo mundo correu para comprar os kits, né? Cada um comprava, montava o seu kit, né? Aquela bolsinha, né? E se parasse na fiscalização, o fiscal ia conferir o kit. Mas pessoal, vamos lá, né? Agora vamos ver o motivo do desuso da lei, né? Por que a lei não serve? Por que a lei não atende o anseio da sociedade? Não atende as relações de vida em sociedade, né? Por que essa lei não tem condições de vigorar na nossa sociedade? Foi feita a lei, foi feito o projeto, estudos técnicos, né? Comissão de Constituição e Justiça, comissão de técnica de saúde, de socorros, tal. Olha só, talvez eu venha aqui falar algumas incongruências, algumas coisas que não tenham sentido,
Mas, na ocorrência de um acidente de trânsito, quem é que vai utilizar esse kit? Dependendo do acidente, né? Eu tenho que não ter só o kit, mas a sutura, por exemplo, né? A agulha obrigatória no kit. Será que eu tenho que ter o kit e tenho que contratar um médico? Né? Aí vem a pergunta, né? Tenho que contratar um kit? Tenho que comprar o kit? Tenho que contratar um enfermeiro? Né? Os enfermeiros estão brigando aí por causa do aumento, né? Eu tenho que contratar técnico de enfermagem? Eu tenho que ter o kit para quando o SAMU parar, o médico desce e usa o meu kit, não usa o do Estado, usa o meu, né? Então tem essas questões, essas indagações, né, que tornam a lei defectiva, com defeito já no seu nascituro, na sua origem, na sua gênese, né? Eu dava aula antigamente e falava que defectiva era uma lei, né? Posso falar, né? Ai, deixa pra lá, vai. Vocês entenderam, né? Mas essa é a lei, né? E é a lei que, bom, injustos, enfermeiros, tal, socorro, a população estava... Então, olha só o comentário aqui, né? O kit primeiros socorros, a população estava despreparada para usar. Concordo com esse argumento. A população sim estava despreparada, porque a população não tem o preparo, realmente o preparo técnico, o preparo para a utilização do kit primeiros socorros. Eu sou obrigado a ter um kit no meu veículo, um kit que eu não sei utilizar, né? Eu utilizarei de uma forma que pode até piorar a situação, né? Qual é a orientação dependendo do acidente? É ficar imóvel e esperar os técnicos habilitados, né? Eu falo técnicos, mas eu falo de técnicos, eu falo de auxiliares, eu falo de técnicos, eu falo de socorristas, eu falo do pessoal do resgate, médicos, né? Então esses são os técnicos, esses são os que efetivamente podem fazer o socorro e utilizar o kit de primeiro socorro. Se for nessa ótica e nesse objetivo, ok, mas a população não tem condições. Lei defectiva, uma lei não planejada com suficiência, revelando-se na prática sem condições de aplicabilidade. Esse é o conceito número 1. Tranquilo, doutores e doutoras? Anotaram leis defectivas, né? Bom, outra lei. Oi, boa noite. Só uma colocação. Sim. Eu na prática, estou vivendo aí um exemplo de lei defetiva, né? O que está acontecendo? Em março foi liberado um empréstimo consignado para o Auxílio Brasil. Porém, essa lei não consegue sair do papel, né? A lei que foi mal elaborada, não consegue sair do papel, né? Eles tentam aí de certa forma, mas tem lá um empecilho que não deixa que a lei seja utilizada, entendeu? Peraí, deixa eu tentar entender. Qual é a lei? Vamos lá de novo. É a lei do empréstimo consignado para o Auxílio Brasil. É da minha área, sabe? E aí, o que acontece? Essa lei, ela foi, pode-se dizer, mal elaborada, né? E aí, o que aconteceu? Deixou brechas lá para que os bancos colocassem uma taxa de juros alta, né? Isso aí ficou, governo e banco brigando aí, para tentar resolver a situação e colocar a lei em prática, né? Mas infelizmente não conseguiram chegar aí no resultado, ou seja, a lei está em vigor, porém não está sendo utilizada, entendeu? Eu pedi para que você repetisse, né? Para ver se encaixa no conceito, e eu estou vendo que é bem isso mesmo, exatamente, né? É uma lei que não fornece todos os recursos técnicos para a sua aplicação, né? Todos os recursos técnicos, como essa questão, né? Que aí não consegue se fazer o empréstimo, a questão da viabilidade dos juros, né? Parece que se torna inviável. E qual mais? Tem mais uma coisa que você falou aí que eu não peguei, né? Oi? Pois não. A questão também aí é assim, muitas pessoas contra. A gente sabe que esse ano é política, né? Aí tem essa guerra aí, tem um lado contra que não quer que no momento próximo à eleição libere o empréstimo consignado, né? Sim. Acha que isso vai favorecer aí... Vai favorecer o governo, né? Você
certeza. Aí tem toda essa coisa aí que impede a lei de sair do papel. Ou seja, Entendi. a lei, né, é com defeito, né? Tirando a ideologia, tá? A gente sempre tem que desprezar a ideologia, porque a ideologia é um câncer dentro da política, dentro da nossa sociedade, né? Então vamos desprezar a ideologia. A ideologia é um conteúdo de falsos viés, a gente não vai trabalhar a ideologia. Então, tirando a questão política da ideologia, quando a lei nasce com um problema técnico, inviabilizando a sua aplicabilidade, eis o caso, né? É sim uma lei defectiva, né? Eu citei o kit de primeiro socorro, né? E aí você me traz essa questão atual, né? Que é muito mais interessante para nós trabalharmos aí como exemplo, né? Que impede a aplicação da lei, tirando as questões de ideologia, tirando essa guerra né, entre lados opostos aí, governo, antigoverno e tal. Então, tirando essa questão aí, mas eu percebi que do ponto de vista técnico, já para aplicar a lei, para aplicar o empréstimo no caso, né, para fazer um empréstimo consignado dentro do auxílio emergencial, é isso, né? Fazer um empréstimo, né? Falta viabilidade técnica. Então é sim uma lei com defeito, uma lei defectiva, não planejada com suficiência, que vem atender tecnicamente a questão principal aí, que é o empréstimo dentro do benefício, né? Eu acho que é isso, né? Resume bem a questão, resume bem a situação com conceito, com exemplo moderno, né? Tranquilo. Olha só, continuando o desuso das leis, falamos da lei defectiva, vamos falar de uma lei, de leis anacrônicas, né? E eu tinha citado isso por cima, mas vamos falar agora novamente. O que são leis anacrônicas? As leis anacrônicas são as que denominamos, né, por anacrônicas, aquelas que envelhecem durante o seu período de vigência. Por isso eu dei o conceito de vacatio legis lá atrás, porque a partir do momento em que a lei nasce, ela nunca morre, nunca, e nunca deixa de existir. Ela poderá ser substituída por abrogação, né? Uma lei substitui a outra, ela nunca morre. Haverá uma abrogação ou haverá uma derrogação, que é uma substituição parcial de trechos da lei. Abrogação ou derrogação não é tema da aula de hoje, né? Nós estamos falando de desuso por questões, né, de anacronia, de artificialidade, de injustiça ou leis defectivas que nós acabamos de falar, que era a última eu inverti para poder dar o exemplo do kit de primeiros socorros e essa questão que o doutor acabou de citar agora, né? Essa questão que envolve aí, né, os empréstimos bancários e existe uma falha, né, para a aplicação da lei. Existe uma falha técnica, inviabilizando a aplicação da lei dentro desse benefício, vamos dizer assim, né? O auxílio emergencial é um benefício proporcionado pelo governo, né? Dentro da questão da distribuição da riqueza, né? Para poder, é uma espécie de welfare, né? Welfare state, né? Dentro do nosso país, que é uma aula à parte aqui, que a gente não vai tratar isso aqui agora também, que o welfare state é ciências políticas, o welfare state de Keynes, né? De John Maynard Keynes. Bom, então olha só, leis anacrônicas número 2. Por que há o desuso de certas leis? Por anacronicidade, né? Lembrando que a anacrônica, né, de cronos, o tempo, né? Há uma não sintonia, uma anacronicidade, uma falta de observância do tempo em que a lei nasceu para o tempo atual. Aí eu trouxe um exemplo que clareia tudo, né? Sem, né, vamos dizer assim, sem a doutrina, sem o vernáculo polido, escorreito, né, como a gente costuma dizer aqui, mas de uma forma simples, né, que traduz todo o conceito. E aí vem o exemplo de anacronia. Exemplo, adultério. Professor, lá vem você de novo. Pois é, adultério, pessoal, deixou de ser uma questão atual, vigente, né? Antigamente, no nosso Código Penal brasileiro, adultério era considerado crime, mas com o passar do tempo, não é? Com o passar dos anos, não é? A época em que o adultério era crime, que poderia levar uma pessoa à cadeia por conta do adultério, nesta época, pessoal, vocês estão entendendo o que é adultério? Não é
casar 2 vezes não, né? Não é aquela história de que eu caso, sou casado, vou casar de novo, vou preso. Isso ainda está valendo. O que não, eu estou falando de adultério, né? Conhecido como, né, traição, chifre, né? Gustavo Lima, esse pessoalzinho aí, Piqui do Goiás, né? E uma garrafa de pinga, adultério, né? Então essa questão do adultério, né, não é tratado mais como adultério, como crime, como um delito dentro do nosso ordenamento jurídico. Dentro do nosso ordenamento jurídico é permitido o adultério. Então esta lei do adultério caiu em desuso, passou a ser uma lei anacrônica, faltando sintonia com o tempo em que ela foi feita, porque agora se admite naturalmente o adultério. É isso? Pode trair, né? Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, existe essa questão que a sociedade já não repugna mais a traição como antigamente, a ponto de que aquele que traía, aquele que praticava o delito de adultério, ia ter consequências penais, levado ao fórum para responder uma ação penal, podendo até ser, né, recluso ou detido ou pagar, né, pelo delito de traição, pelo delito de adultério, que não existe mais no Código Penal. Não foi respeitado por uma anacronia, por um desuso, né? A lei automaticamente teve que, num determinado momento, deixar de existir. Professor, você acabou de falar que a lei não deixa de existir. Então, houve uma lei que substituiu essa situação aí por uma outra lei, deixando de ser, portanto, adultério, né? Então, as leis que denominamos por anacrônicas são leis que envelheceram durante seu período de vigência, não foram revogadas por obra do legislador, né? Permaneceram imutáveis enquanto a vida evoluía. Durante uma época cumpriram sua finalidade, para depois prejudicar o avanço social. Olha que interessante, né? Esta lei prejudica o avanço social. Que lei? Do adultério. Prejudica o avanço social, né? Dentro do avanço social, entende-se que essa situação não deve ser tida mais como um delito penal, mas uma situação do cotidiano, do dia a dia, que deve ser resolvida de uma outra maneira, não pela via penal, pela via criminal. Não deve ser tratado como um delito, mas como, né, algo casual, corriqueiro, tranquilo, né? Não corresponde à vontade mais da sociedade. A sociedade, né, não entende isso mais como algo, né? A própria vida social se incumbe de afastar a vigência desta norma. Que vida social que se incumbe de afastar a vigência dessa norma? Qual é a vida social? Eu vou numa festa, aí está lá a minha vizinha, que é casado com o meu vizinho, com outra pessoa. O que eu tenho a ver com a vida da minha vizinha? Nada, né? Eu vou me meter? Não. Eu devo me interferir? Não. Não é assim que funciona, não é? Então, existe uma anacronia nessa questão. Eu dei um exemplo, nada a ver, né? Mas é um exemplo, né? Então, doutores e doutoras, né? Leis anacrônicas, exemplo, adultério. Por conta de uma evolução social, este delito ele cai em desuso. Não adianta levar na delegacia, não adianta levar no fórum, não adianta nada, porque as coisas vão se resolver. É uma descriminalização. A lei existe. Nesse caso aqui a lei não existe, né? Mas a lei existe. Mesmo existindo com uma evolução, uma evolução de tempo, né? Esse tempo, o tempo atual, o tempo moderno, né? A evolução da sociedade, né? A sociedade negligencia a existência da lei do adultério. É o exemplo que eu estou trazendo aqui para leis anacrônicas. Tranquilo, né? Terceira lei. Vamos lá. Leis injustas.
Leis injustas, anotem aí. Falamos de leis defectivas, anacrônicas, agora leis injustas. Olha só, pessoal. A incompetência ou desídia do legislador, aquele que faz a lei, os parlamentares, né, quando eles fazem as leis, né, ele pode levar à criação de leis irregulares, né? Pode levar à criação de leis irregulares, leis parecidas com as leis indefectivas, mas não é o caso. Não estou falando de leis com defeitos, né? Não estou falando de leis anacrônicas, estou falando de uma lei injusta. Quando que a lei é injusta? É aquela que nega ao homem o que ele é devido, ou lhe confere o indevido. Professor, dá um exemplo. Vamos dar um exemplo, né? Estas leis injustas, pessoal, estas leis injustas não são anacrônicas e não são defectivas, elas são injustas. Elas trazem uma injustiça no bojo da própria lei, né? Elas trazem na lei algo que não é proporcional. A sociedade quer uma regulamentação de usos e costumes, quer uma regulamentação da vida social, quer uma regulamentação da vida em sociedade, mas não quer uma regulamentação injusta. O que é justo, o que é equitativo, o que é equilibrado, o que é que a sociedade requer do legislador, dos parlamentares, daqueles que fazem as regras na sociedade. A sociedade quer uma lei justa. Quais são os critérios de justiça? Existem vários, né? Mas evidentemente que não é a questão, vamos dizer assim, da desproporcionabilidade, né? A questão desproporcional. Então vamos trabalhar a questão para leis injustas. Vamos trabalhar a questão de entorpecentes, né? Me veio aqui à mente agora a questão dos entorpecentes, né? Então, né, o menino que sai da comunidade, que sai de um bairro afastado, de um bairro pobre, de um bairro que não tem saneamento, não tem água, não tem esgoto, ele não tem estudo, ele não tem a aparência que a sociedade quer, né? E tem nas mídias, né? As mídias são as grandes culpadas pela questão da ditadura da aparência. Hoje eles trabalham isso de uma forma contrária, por conta de uma ideologia, mas eles é que criaram a questão da teoria das aparências. A mídia televisiva principalmente, né? As televisões públicas criaram isso, né? Mas aí tem a questão, né, de uma aparência social, de um falar, de um linguajar e etc e tal. Onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar no ponto de que, se para aquela última BMW 325i nessa comunidade e pega 200 gramas de pó, né? Será que cai a live aqui, a rede, se eu falar isso? Cai não, né? Pego 200 gramas de cocaína, boto na minha BMW branca é bonito, né? Vermelha, BMW vermelha, boto na minha BMW vermelha e vou embora. A polícia me aborda, o que eu falo para a polícia? É para o meu uso, é para o meu consumo. Você acha, seu policial, que eu vou ficar indo lá na favela todo dia? Eu vou acabar tendo um problema. Não, eu pego 200 já que é para durar um mês. Eu sou usuário. Percebem? Esta mesma lei, mesminha, artigo 33 e 28 da 11.343 de 2006. A mesma lei, ela é injusta, porque ela não distingue o usuário do traficante, e tráfico é comércio ilegal, ela não distingue. E o bojo do artigo 28 com o artigo 33, se for ler a lei, é quase igual. Ter em depósito, fornecer ainda que gratuitamente, transportar, vender, comercializar, né? É quase o mesmo bojo, os dois artigos. Aí, esse que estava no veículo, vermelho, bonito, de 300 mil reais, que pegou 300 gramas, ele sai como usuário. Agora, o menino que estava na bicicleta, que mora no mesmo local, que foi pego com uma trouxinha de 2, 3 gramas, que também era para o consumo, né? Também era para o consumo. Ele vai como tráfico, como traficante. Não é injusto? É injusto. Eu acho injusto. Ah, professor, mas aí ele era traficante mesmo. Não, quem falou que é, né? Quem falou que é, né?
na teoria das aparências, né? Aí tem toda uma ideologia que a gente não vai trabalhar aqui, tá, pessoal? Não é proibido falar de ideologia, nem trabalhar a ideologia, mas a ideologia não é justa, a ideologia é injusta, né? A ideologia é um conteúdo falso viés é ideologia. Então, dentro das leis injustas, ideologia é injusta, né? Dentro das leis injustas, eu tenho essa questão aí, eu tenho esse comparativo, né? E aí, dentro desse comparativo, atenção, doutores, agora vem o ponto chave, né? Nevrálgico, ali que vai na ferida. E aí vocês vão falar, realmente, dentro desta questão existe uma descriminalização atual para o uso de entorpecentes. Como assim, professor? Prova aí que você está falando que essa lei é injusta e que existe uma descriminalização. Eu vou provar, vou provar agora. Qual é a pena para o usuário de entorpecentes? Traficar é crime, vender é crime, mas para o usuário que antigamente ia parar na cadeia, ia amargar a prisão, ficava em média de 4 a 6 meses um usuário. Não estou falando de tráfico, estou falando de uso. Antigamente era assim. Quem acompanhou artistas que foram presos aí, como Lobão, Cazuza foi preso? Não, Lobão foi preso. Teve vários artistas, né? Aquele do Plant Rave, a banda acabou, né? Teve vários artistas que foram presos por conta de uso, não de tráfico. Foram presos, ficaram presos um tempo, saíram por conta de serem usuários. Mas com a descriminalização, não deixou de ser crime, mas a descriminalização por conta da lei injusta é que traz essa questão. Da injustiça. Como saber quem é quem nessa situação? E como trabalhar uma questão justa, né? Qual é o certo e qual é o errado? Pessoal, não tem certo, não tem errado, tem a vontade da sociedade. Se a sociedade quer usuário na cadeia, o justo é usuário na cadeia. Todos os usuários, né? O pobre, o rico, o mais ou menos, o da favela, o do pé do morro de Copacabana, o de Copacabana, né? Todos na cadeia. Esse é o justo. Mas se a sociedade entende, não estou falando de anacronia nem de defeito, estou falando de injustiça mesmo. Mas se a sociedade entende que aquele que está na vermelha portando 200 gramas sai como usuário, por que o outro também não sai? Também tem que sair. Aí existe esse conceito, existe essa concepção do intérprete do direito, que somos nós, advogados, defensores, juízes, promotores, que não deve pagar pena de tráfico ou de reclusão, esquece o tráfico, de reclusão por conta do uso. Fazendo uma comparação, a lei é injusta. Por isso que a lei foi mudada. A lei 6368 de 1976, salvo engano, 6368-76, antiga lei de entorpecentes, né, que agora é 11.343 de 2006, traz estas questões do preâmbulo da lei, falando o porquê das mudanças, né, o estatuto a lei antitóxicos, na verdade, né, traz no preâmbulo essa questão da injustiça. Bom, lei injusta é aquela que nega ao homem o que lhe é devido ou lhe confere o indevido. É indevido, né? A prisão nestes casos por conta desse entendimento da sociedade. Pessoal, não estou sendo contra nem a favor do entorpecente, nada disso, ninguém falou de ser contra a favor. Estou citando fatos, estou citando casos dentro de uma atualidade, dentro de algo que é moderno e atual, né? E aí eu pergunto a vocês, quem é contra e quem é a favor? Quem é contra o uso de entorpecentes, você vai falar assim, não, eu sou contra o uso de entorpecentes. Olha só, quem é contra vai falar, eu sou contra o uso de entorpecentes, mas eu não acho que deve ir para a cadeia. Vocês falam isso? Eu não sou contra, mas acho que não deve ir preso. É isso que a sociedade pensa. Ou estou enganado? Quem quiser se manifestar, a hora é agora. Na minha cidade, no Brasil, o filho do prefeito Zarve era tratado igual um rei pela sociedade. O meu primo favelado coitado, foi detido. A lei é para pobre. É essa a questão, não é? Eu sou contra, eu não uso, não é? Mas eu não acho que aquele que usa deva ser preso. Ele deve ser tratado. Aí vem a questão da lei. A lei fala isso. Tratado como um doente, como um dependente químico e tal. Então existe esse entendimento formado pela maioria. Não estou dizendo que está certo. Estou dizendo que é uma
maioria que pensa assim. Boa noite, o que quer falar? Doutor, doutor, deixa eu só fazer uma intervenção. E aí nós caímos exatamente como o doutor explicou, na questão do intérprete, de quem vai aplicar, de quem vai qualificar, de quem recebe a ocorrência, desse delegado. Excelente, é isso mesmo. Que vai promover a denúncia. E aí nós caímos numa outra questão. Esses cargos das pessoas que estão nesse tipo de qualificação de crimes, e quem vai julgar e quem vai denunciar, ele está, e aí é uma questão mesmo sociológica, dentro da questão do direito, pertence também a um grupo, representa um grupo de pessoas e representam tipos de interesses, né? Às vezes eles também são usuários, porque eu conheço pessoas que estão dentro do sistema e que são usuários, e parece que é o reflexo daquilo que ela não quer para ela mesma. Então, a questão no Brasil vai sempre se brigar, e eu acho que é por isso até que a questão das cotas, no acesso de concurso, consegue dar uma outra interpretação dessa lei. Uma coisa é magnífica, que vem de uma comunidade, ter essa situação enquanto delegada de ensino, e então dá para ela. De uma outra forma, quem sai de uma elite, de uma burguesia, por exemplo. Eu entendi sim. Entendi também a questão das cotas, né? Falando de injustiça, né? Tem aquele entendimento de que é injusto a questão das cotas, porque não se vislumbra o que está por trás disso, né? Porque aí existe um grupo, né, que pleiteia essa situação com vamos dizer assim, o grupo pleiteia com direito, né? Tem direito, tem. O pessoal tá com o áudio ligado aí, tem que, né? Tá saindo tudo aqui. Vamos lá. Só que quem que é? Que aí eu podia dar uma ajuda, né? Vamos lá, deixa eu tentar ver aqui. É que eu não sei quem que é. Pronto, acho que eu resolvi. Então, pessoal, né? Então, dentro dessa questão aí, da questão da lei justa, da lei injusta, de grupos que se movimentam no interesse de determinados grupos, essa questão da cota que parece ser injusto, mas existe toda uma problemática antiga, né? Que aí se chama de problema estrutural, porque é da estrutura, é da base, é lá de trás, né? Então, aí nós chegamos na injustiça. Quando é injusto, né? E aí tem grupos que defendem o seu interesse. Qual é o seu interesse? Pessoal, a gente não está falando de tráfico nem de venda, não podemos falar disso porque não é o momento, né? Podemos não, mas não é o momento. Quando eu falo de injustiça, aí eu comparo iguais, né? Comprar iguais. Eu comparo aqui, como o colega falou, como a doutora falou também, né? Eu comparo aquele momento em que aquele que menos abastado, com menos recursos, né, que vem de um determinado local pobre, ermo, né, que ele não tem a aparência que a sociedade exige, né, nessa teoria das aparências, que ele não tem recursos financeiros, mas ele usa entorpecentes, né, ao contrário do outro que tem tudo, né, e aí na teoria das aparências, ele parece que ele é melhor, né? Porque ele tem condições financeiras, ele tem recursos, ele tem um bom veículo, né? E ele tem aquela aparência moldada, né? Pela mídia, né? Afinal de contas, hoje em dia não existe ninguém feio, né? Existe pobre, né? Então eu vou lá, né? E faço meu cabelo, faço a sobrancelha, faço não sei o que, boto isso, boto aquilo no corpo, né? E fico do jeito que a sociedade, né, dita a norma na teoria das aparências. Bom, mas isso é uma ideologia, né? Então o que acontece? O que é injusto e o que é justo? É injusto, não é, colocar dois cidadãos, detentores de direitos e deveres, na mesma situação, não é? Mas com a mesma lei, um vai preso e o outro não vai. Aí a lei é injusta e aí existe um descompasso entre o que a sociedade requer e o que a lei fala. O que a lei fala? Cadeia para o usuário? Não, a lei nem fala mais isso. Aí a lei mudou. A lei fala que a primeira pena para o usuário é a advertência. Mas aí existe uma outra injustiça.
ele está saindo da favela com 5 gramas de cocaína e ele está vendendo. Mentira que ele é usuário, né? Ele já pega uma quantidade pequena para falar que é uso, mas na verdade ele vende, né? Mas aquele que passou e pegou logo 200 gramas, que diz que é para dar para o mês inteiro, né? Porque ele não quer ficar indo toda hora, esse eu tenho certeza que é usuário. Essa é a tese, essas são as teses. E a sociedade verifica isso, percebe essa situação, e aí, né, na desídia do legislador, cria a irregularidade da lei. Qual é a irregularidade da lei? Tratar de forma desigual os iguais, né? Tratar de forma desigual os iguais. São iguais, cidadãos de direitos e deveres, portadores de direitos e deveres, cidadãos, todos cidadãos, né? E esses cidadãos detentores de direitos e deveres, né, devem ter a igualdade jurídica necessária para que a lei não seja injusta. Qual é o símbolo da justiça? É uma mulher, né? A deusa da justiça, uma mulher sábia, né? Que tem os olhos vedados, né? E uma espada em uma mão e uma balança na outra. A vedação nos olhos é para não enxergar as aparências, a teoria das aparências. Não enxerga, a justiça não deve ver, né? Se é morador de tal lugar, de tal local, se anda de carro, de bicicleta. A justiça não vai ver isso, não pode ver isso. Então a justiça tem que ser vedada, né? A balança para colocar em pé de igualdade, e se eles não estão em igualdade, deve haver um equilíbrio, né, entre as partes para que elas sejam tratadas de forma igualmente, de forma isonômica, e na hora da aplicação da justiça, a espada vai incidir sobre o infrator, sobre o delinquente, de forma justa, equânime e equilibrada. Está aí, né, um pouco difícil explicar essa questão de lei injusta, né? Trouxe esse exemplo da questão da lei injusta, mas nós poderíamos trazer outros exemplos. Quem tiver e quiser se manifestar, né? Não deveria ver, mas ver. Pois é, mas a tese é de que a justiça é cega, né? E não deve ver diferenças nos cidadãos que pleiteiam os seus direitos. Pessoal, lei injusta. Terceiro caso de desuso, tá? Aí eu falei de toda uma questão aí que envolvia uma lei anterior, o antigo artigo 16 da lei de entorpecentes, artigo 16 da antiga lei, que foi mudada em 2006, nós estamos em 2028, a lei de 76 foi mudada em 2006, dava cadeia para o usuário, e aí ficava preso só, né, o pobrinho, né? Pobrinho, eu usei um termo jocoso, ruim, não esquece que eu falei, né? Mas ficava presos os menos desfavorecidos, aqueles que tinham menos argumentos, aqueles que tinham uma visão social negativa, pejorativa em cima dessas pessoas, enquanto que aquele que muitas vezes, né, não detinha lá bons antecedentes, um bom caráter, um bom comportamento, ele sai na teoria das aparências e o outro fica preso. Não é injusto? É injusto. E aí houve a mudança em 2006, verificando essa situação, e a penalidade do artigo 16, que passou a ser o artigo 28 da nova lei, a penalidade agora é de advertência. Agora eu equilibrei a situação. Desuso da prisão para os usuários, uma lei injusta, né? Esse foi o exemplo. Tranquilo, pessoal? Terceiro exemplo. Vamos partir para o quarto, depois a gente volta, né? Quarta e última causa de desuso da lei são as leis artificiais. Leis artificiais. Anote aí. O que são leis artificiais? O que são leis artificiais? Como processo de adaptação social, o direito deve ser criado à imagem da sociedade. Como um processo de adaptação social, né? Quando eu falei de usos e costumes, que as leis se originam, decorrem, nascem de usos e costumes, então é usual e corriqueiro determinada situação. É usual e corriqueiro eu me casar com uma mulher. É usual e corriqueiro eu me casar com uma mulher. Uma mulher, né? Não estou falando de gênero, não. Estou falando de quantidade. Uma mulher.
né? Mas se eu vier me casar com duas, agora eu estou falando, né, de duas, né? Aí, dentro desse processo, a sociedade está adaptada a isso? Não. Ver um homem casado com duas mulheres, vamos falar de uma outra situação. A mulher casada com 2 homens ou 3 homens, né? Requer uma adaptação social, um processo de adaptação. Essa lei não é anacrônica, não é defectiva, não é injusta, não estamos falando dessas questões, mas do ponto de vista artificial, ela não condiz atualmente com o que a nossa sociedade reflete. O direito deve ser criado à imagem da sociedade. A sociedade atual, ela é monogâmica. Então, monogâmica é a sociedade, portanto, né, não reflete, não refletirá. Se vier uma lei regulamentando essa questão, professor, mas já existem debates. Existe o trisal, o trissal. Pessoal, dentro de um universo de 220 milhões de brasileiros, isso é uma coisa que praticamente quase não existe, né? Então não reflete a imagem da sociedade. Quando eu falo de sociedade, eu falo de algo muito maior, né? Então não reflete a sociedade. Então, se houver uma lei nesse sentido, a lei automaticamente cairá em desuso, não será utilizada, haverá um processo de combate em cima dessa lei, dessa legislação, né, por não refletir a imagem da sociedade. Sai desse exemplo. No exemplo que foi dado aí pelo Dr. Nádio Aristóteles, o exemplo do empréstimo, acho que é empréstimo consignado dentro do auxílio emergencial. Esse empréstimo consignado dentro do auxílio emergencial, ele tem um problema técnico, ele tem um problema de aplicabilidade, né? Por conta de questões técnicas, né? Questões de juros, etc. e tal, parece que não está sendo possível, tirando a ideologia, parece que não está sendo possível aplicar a lei. É uma lei que cai em desuso, né? E existe a possibilidade da consignação, de se fazer o empréstimo, mas não consegue se aplicar por conta de fatores técnicos. Uma lei defectiva, né? Mas por não corresponder à vontade social, não é? Quando falta total da correspondência entre a norma jurídica e os sentimentos da sociedade, eu teria uma lei artificial. Mas não é o caso. Não é o caso do empréstimo, porque a sociedade endividada, a sociedade carente de recursos financeiros, precisando aí dos recursos financeiros, requer o empréstimo, não é o caso de uma lei artificial. Então, qual é o exemplo de lei artificial? É aquela lei criada, não é, que não reflete o interesse da sociedade. Aí eu falei dessa questão aí do casamento poligâmico, né? Falei, é um exemplo do casamento poligâmico, mas eu vou falar de um outro exemplo. Olha só que interessante. Uma lei artificial. Essa lei existe, tá, pessoal? Essa lei existe. No Rio Grande do Sul, não estou fazendo crítica, mas existe essa lei. Mas, né? Não, paciência, né, também. Tem coisas que, né, não dá, né, para engolir, né? No Rio Grande do Sul criou-se uma lei que diz que o churrasco é o prato típico, tradicional do Rio Grande do Sul. E aí aí a lei ensina como fazer um churrasco, né? Corta-se a carne assim, assado, tempera só com sal grosso. Se botou alho ou cebola, já não é churrasco. Pois é. Que lei é essa? Para que serve isso? Para nada? Para gastar o dinheiro público, o dinheiro do contribuinte, reunir pessoas para voltar a esse tipo de situação, né? É vergonhoso. É uma lei artificial. Não corresponde à vontade social. Ah, não, mas a vontade lá do povo lá corresponde. Não acho que corresponde, não. Acho que o povo lá é muito inteligente a ponto de não aceitar isso, né? Existe uma lei aqui no Distrito Federal muito pior do que essa. Muito pior. Mas muito pior. Uma lei aqui no Distrito Federal. O pessoal deu risada quando a lei surgiu, de um parlamentar que eu não me recordo agora o nome. É uma lei que cria, né, como o pôr do sol mais bonito do Brasil, o pôr do sol lá da Ermida Dom Bosco. Pessoal, fala o que disso aí, né? Claro, ainda bem que não aprovaram essa lei artificial, né? No caso da lei do churrasco, pessoal, tá? Ela é uma lei que existe a lei. Ela é uma lei artificial.
Vai aplicar isso para quê? No caso da Ermida Dom Bosco, eu estou falando de uma lei que não existiu, que não foi aprovada. Mas se ela tivesse sido aprovada, ela não é defectiva, ela não é anacrônica, ela não é injusta. Ela é uma lei sem sentido, não é totalmente artificial, totalmente inútil. O inútil criou essa lei. Eu não lembro o nome desse parlamentar inútil, mas ele criou isso aí só para gastar tempo e dinheiro do contribuinte. Esse é o exemplo de lei artificial, né? A total falta de correspondência entre a norma jurídica e os sentimentos públicos, os anseios das sociedades. Esse é o resumo de lei artificial. Professor, só